campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à leitura do livro Nosso Lar, por André Luiz, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Saúdo os trabalhadores da nossa casa espírita querida, Grupo Espírita Francisco Xavier, seus simpatizantes e agora quem acompanha também as nossas leituras. Continue acessando o nosso canal. Hoje nós vamos ler mais 2 capítulos, o 9º e o 10º. Lembrando, que o capítulo 7 foi Explicações de Lísias, que no final do capítulo foi muito lindo, que ele coloca assim, que nas nossas realizações, porque eu estou falando em todo, amplamente isso, precisa 3 coisas para se fazer, Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. Terceiro, merecer. Porque isso aí, esses 3 fatores, se faz com a vontade viva, no trabalho persistente e merecimento justo. Isso a gente faz na nossa casa espírita, porque também precisamos merecer. Embora toda a trajetória do André, ele teve merecimento. Ele teve merecimento, tanto que chegou ao nosso lar, Ele teve merecimento. E o capítulo 8º é a organização de serviço, onde Lísias apresenta, os ministérios para eles. E hoje o 9º é problema de alimentação. Vamos lá. Elevado na visão dos jardins prodigiosos, pediu ao generoso enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Lísias anuiu de bom grado. Agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos d'água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Quem observa essa colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Não tenho notícia de um Ministério da Economia. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços dessa natureza assumiu feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordasse os fenômenos puramente materiais. As atividades de abastecimento ficaram assim reduzidas a simples serviço de distribuição sob o controle direto da governadoria. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Rezam os anais que a colônia, há um século, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências, queriam mesas lautas, bebidas hesitantes, deleitando velhos vícios terrenos. Olha, querem continuar essa mesma coisa, Apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos, pela característica que lhes são próprias. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me às correntes de curiosos acontecimentos. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Realizam-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestam-se contrários, alegando que a cidade é de transição
e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados, mediante exigência desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protesto de caráter público, reclamando: por mais de 10 anos, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos que se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Nesse período, os opositores da redução multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida a palácios e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Destacava a superioridade dos métodos da espiritualização. Facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo, em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim um maior número de adeptos. Vejam bem, né? Até na espiritualidade acontece isso. Ante pausa mais longa, reclamei interessado: continue, por favor, meu caro Lisas. Como terminou a luta edificante? Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu ao Ministério da Elevação, passados a abastecer-se apenas do indispensável. O mesmo não acontece com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalham. Eram eles os mais teimosos adversários, mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos, imprescindíveis aos veículos físicos. Não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Semanalmente enviavam ao governador longas observações e advertências, repletas de análise e numerações, atingindo por vezes a imprudência. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou a assistência de nobres mentores que nos orientam por intermédio do Ministério da União Divina, e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso, enquanto argumentava os cientistas e a governadoria contemporizava. Formavam-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração, hoje transformado em Ministério. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregaram-se a condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que intentaram invadir a cidade, aproveitando brechas no serviço de regeneração. Em grande número de colaboradores, entretinha certo intercâmbio clandestino, em virtude dos vícios de alimentação. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou funcionasse todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Não houve combate nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, por meio da respiração e água misturada, elementos solares, elétricos e magnéticos. A colônia ficou então sabendo que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Fim do período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa.
O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve então regozijo público e diz que, em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo Departamento da Regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe mais suprimento de substâncias alimentícias que lembra a terra nos Ministérios da Regeneração e do Auxílio, onde há sempre número de necessitados. Nos demais, há somente o indispensável, isso é, todo serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu um maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Lísia silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. E muito linda a lição mesmo, né? Bom, agora o 10, capítulo 10, no Bosque das Águas, que é outro muito lindo. Dado o meu interesse crescente pelo processo de alimentos, Lísia convidou. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou: esperemos o aeróbulos, carro aéreo que seria na Terra um grande funicular. Mal me refazia da surpresa quando surgiu o grande carro, suspenso do solo a uma altura de 5 metros mais ou menos, e repletos de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era a máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis. Em virtude do grande número de antenas na tolda, mais tarde confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. Lísias não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer sorridente e calmo. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes, o bosque em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco e inebriante perfume. Tudo era prodígio de cores e luzes cariciosas, entre imagens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulina e as flores. Deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem, plantadas a espaços regulares. Árvores frondosas ofereciam sombra amiga à maneira de pousos deliciosos, na claridade do sol confortador. Bancos caprichosos formados convidavam ao descanso. Notando meu deslumbramento, Lísias explicou: estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões do nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para a excursão dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular, indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu:
Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúne-se novamente abaixo do serviço da regeneração e volta a constituir o rio que prossegue o curso normal, rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Percebendo minha indagação íntima, acrescentou: com efeito, a água daqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei: a que ministério está afeto o serviço da distribuição? Imagine, elucidou Lísias, que esse é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Que diz? Perguntei, ignorando como conciliar uma e outra coisa. O visitador sorriu e obterou prazenteiro. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nessa cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da União Divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós. E cabe a eles a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os ambientes do nosso lar com a pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo, oposto a esse bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetei, jamais recebi elucidações desta natureza. O homem desatento, há muitos séculos, tornou Lísias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece o corpo físico, a chuva dá-lhe o pão, o rio organiza a cidade, a presença da água oferece a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só se espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo as amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa mental e purificando-lhes a atmosfera íntima.
Calou-se o interlocutor em atitude reverente, enquanto meus olhos fixavam a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. Que coisa abençoada! E como é gostoso uma água, né? Um rio, quando a gente está no meio da natureza, um mar, né, com as suas ondas. Muito linda essa lição. Então fica aí, né? Essa beleza de elucidação que André nos traz. E que Deus, né, continue nos dando essa força para continuar, e os amigos, né, acessando os nossos canais. E esse Deus amoroso nos amparando. Até a próxima, meus amados. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site.